Para os pais, um filho correto, que sempre trabalhou muito para conquistar casa, carro e prosperar financeiramente. Para a esposa, um bom marido, pai de família. Para os bandidos, um alvo fácil. Já nas mãos da polícia, uma vítima de execução que teria se envolvido com gente perigosa e um possível desacerto e crime de agiotagem. Diferentes pontos de vista sobre Paulo Sérgio, de 29 anos, morto a tiros em outubro do ano passado, quando lavava o carro em frente da casa onde morava, aqui na capital. O crime até agora não foi solucionado. Vamos acompanhar uma reportagem de Daniel Santos aqui no Cadeia, nessa tela grande. Foi uma traição. Ali pegaram ele mesmo, sem nada de calção, uma pessoa de calção, sem camisa, lavando um carro, você imagina a facilidade que teve, né? Quando eu cheguei lá, que eu vi meu filho, já estava saindo a SAMU, ele já estava morto. O que disseram para a senhora? Não, eu não tive nem ânimo de procurar nada, eu só queria meu filho naquela hora, não queria. Queria que fosse eu, não queria que fosse ele. Eles são pais de Paulo Sérgio Aparecido da Silva, de 29 anos, morto a tiros em 1º de outubro do ano passado, no Jardim Primavera, em Várzea Grande. Em uma manhã ensolarada, Paulo lavava uma caminhonete em frente à casa onde morava com a mulher e filho. Segundo as investigações, o corretor de imóveis era observado por essa dupla de assassinos em uma moto. Na porta de casa, ele acaba surpreendido. As imagens mostram piloto e garupa armados. Poucos segundos entre os primeiros disparos, entrada na casa e fuga. Depois de todos esses meses, as marcas dos disparos continuam no muro. 1, 2, 3 e a 4ª marca aqui. Um dos tiros acertou o Paulo nas costas, momento em que ele correu, passou pelo portão grande, foi alcançado pelos criminosos que usaram os 2 portões para seguir atrás do Paulo. Lá dentro, ele não teve nenhuma chance. Segundo a perícia, 6 disparos fatais. A vítima estava a caminho de um lote que ele havia comprado em Barão de Melgaço, no Pantanal. Não houve tempo para visitar o empreendimento, uma futura pousada. Paulo nasceu e cresceu aqui em Várzea Grande. Foi criado na área rural, às margens do Córrego do Pari. Ele estudou nessa universidade e se formou em administração no ano de 2016. Em seguida se casou e já era pai de uma criança de 2 anos. Pouco tempo depois, ele decidiu investir na carreira de corretor de imóveis. Seu Luiz diz que o filho era comunicativo e tinha facilidade para fechar bons negócios. Ele era um bom vendedor, é comunicativo, não era pessoas que enganosa, que corretor hoje tem isso, tem um lado bom e um lado ruim. As pessoas se sentem enganadas. Ele era muito claro, levava as pessoas para ver o imóvel, se ele pegava seu para vender, ele passava o contato do comprador com o vendedor, ele era um corretor que ele ia ganhar a comissão dele ali. Se o jovem era transparente em tudo o que fazia, por que foi alvo de uma dupla de assassinos que teria observado seus movimentos por horas antes do crime? Um desentendimento comercial? Ele não tinha gravidade de desentendimento na vida dele, inimigo, ou mexer com coisas perigosas. Que eu soubesse, não. Então, com certeza, foi coisas banal que ele perdeu a vida por alguém que se sentiu ofendido e já era muitas vezes, talvez, do lado do crime. Pela ocorrência, pessoas do lado do crime. Semanas após o crime, um amigo de Paulo entra em contato com a viúva e com a mãe dele. O encontro é marcado num estacionamento de um supermercado em Cuiabá. Ele diz, numa conversa bem reservada, que Paulo foi morto por supostamente se envolver com uma mulher casada. Essa versão, segundo a polícia, não se sustenta no andamento das investigações.
Investigadores descobriram que ao menos um celular de Paulo teria sido levado por suposto amigo pouco antes da chegada da polícia. A esposa, que prefere não gravar entrevista, teria entregue o aparelho no calor das emoções. Qual o motivo de alguém querer mexer e dar fim ao telefone da vítima? Que prova importante teria no celular? Nesse momento, depois de quase um ano, os pais dizem não ter nenhuma suspeita. Ninguém tinha inimizade com aquele guri. Ele era um guri que todo mundo gostava dele, porque ele era muito prestativo. Se você quisesse uma coisa, você ligasse para o Paulo, faz isso para mim, era imediato, ele estava ali ajudando. Não tem suspeita de ninguém. Por exemplo, falar assim, foi aquele ou aquela, não. Jamais. Não tem nem um mínimo de desconfiança, não tem nada. Uma das pistas está em operações financeiras realizadas por Paulo. Empréstimos para terceiros com cobranças de juros altos, característicos de agiotagem. Quanto aos atiradores, fitas pretas na placa impediram a identificação da moto. A polícia acredita em crime de mando. Quem puxou o gatilho sabia manusear pistola. Um dos criminosos usava colete balístico. Agora, quem teria contratado a dupla para matar Paulo? A gente não sabe assim, o que aconteceu com ele, não sabe se foi porque a pessoa estava com inveja dele, ou se ele tinha negócio com ele e não queria continuar. Uma coisa que a gente fica no ar. Na hora do julgamento, um julgamento bem severo, que o crime deveria ser assim. O criminoso ser julgado por um crime um tempo, e pelo crime de traição e covardia, dobrar a pena em cima dele, porque é impossível tanta covardia que acontece com as pessoas. Só peço a Deus, todos os dias eu rezo e peço a Deus que Deus ilumine essa pessoa para falar por que fez isso com ele. Eu só quero saber por quê. A polícia segue nas investigações. Caso do corretor de imóveis executado em Várzea Grande. O Cadeia não esquece. A família fica desorientada, né? Quem puder ajudar a polícia a elucidar a morte do corretor de imóveis Paulo Sérgio Aparecido da Silva, de 29 anos, pega o telefone agora e ligue para 197. 197. Qualquer tipo de informação. Se você não quiser falar no 197 da polícia, mande para cá. Mande para o nosso endereço aqui, para o zap do Cadeia. Denúncias, olha lá. Tudo isso aqui você não precisa se identificar. 197, 190, 0800 65 3939. Tire esse peso da sua cabeça. Tire esse peso, tire essa espada da sua consciência. Se você tem conhecimento, ajude para que a gente tenha o esclarecimento desse crime. Crime sumário, uma execução sem piedade. E se você tem um caso como esse, que ainda não foi solucionado, entre em contato conosco aqui também, através do nosso WhatsApp, que é o 99987-2056. Está bem lá em cima, tá? Lá no topo do seu televisor. A nossa produção entra em contato contigo para que a gente possa relembrar esse seu caso que ainda não foi solucionado, ok?